Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Strange New Worlds na Reviews aqui do canal. Sobre as Hoje, lentes do tempo. do inglês Through the Lens of the Time. Então, antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilha. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte, ok? Esse vídeo ele vai ter spoilers, o episódio saiu essa semana. Então, se você ainda não assistiu, vai lá, assiste. Se não, veja por sua conta e risco. Sempre pode deixar aí a sua opinião nos comentários, sempre com respeito, ok? Bom, episódio da semana de Strange New Worlds. Tal qual a gente teve um convidado muito especial na semana passada, a gente comentou que essa temporada de Strange New Worlds, ela tá intercalando entre episódios bem paródia e episódios bem tensos. A gente acertou nessa. Esse episódio foi um episódio mais tenso. Não foi um episódio assim muito, nossa, como é tenso, mas teve uma certa apreensão. Porém, eu gostei, confesso que eu gostei. Achei um episódio muito bom, achei um episódio bem divertido e assistível, bem Jornada nas Estrelas mesmo, que a gente gosta tanto aqui no canal. Bruno, qual a sua opinião inicial sobre o episódio? Positivo, sai um pouco da curva, né? A gente já esperava algo sinistro, né? Aquilo que o Igor comentou da montanha-russa, né? Tem um episódio feliz, um episódio engraçado e um episódio sinistro. O último foi engraçado, agora foi sinistro um pouco. Sim. Bom, a história desse episódio foi escrita por dois roteiristas, né? Os dois já são da equipe de Strange New Worlds, né? Que é a Onitra Johnson e o Dave Paris. A Onitra escreveu Transporte para Ken Ford e o Dave Paris foi escritor de Hegemonia. E assim, logo de início, a gente vê o Alferes Gamble, né? Que é o enfermeiro que ficou no lugar da Chapel quando ela estava com o Corp. E ele acabou ficando na tripulação da Enterprise, né? A gente sabe que ele tem o apoio do Dr. Mbenga, né? E ele gosta muito dele, né? Dá pra ver isso como se fosse mestre aprendiz, né? E assim, tudo do doutor vai girar em torno desse personagem e uma carga de remorso gigantesca. Bom, a missão da semana é ajudar a Chapel e o namorado a investigarem umas ruínas antigas que foram recém-descobertas num planeta que tecnicamente não tem ligação com a Federação. Para isso, eles vão precisar de um grupo avançado e toda a trama gira em torno dessa investigação nesse templo antigo que parece fugir das leis temporais. Uma coisa que eu achei logo de começo bem interessante é a reação da Chapel, porque essa obviamente não é a mesma Chapel das temporadas passadas. Essa Chapel parece muito mais satisfeita, muito mais feliz com a situação dela, muito mais próxima da Chapel que a gente vê em TOS do que o que a gente viu nas temporadas passadas. Não sei quanto a vocês, mas nas temporadas passadas eu tive a impressão que a Chapel, ela ainda era muito receosa e parecia um pouco triste, sabe? Ela parecia um pouco sem propósito, talvez. Ela parecia bem triste, na verdade, e bem longe da personagem que a gente vai conhecer. Essa temporada, não. Ela tá mais sorridente, ela tá mais feliz, talvez pela presença do Dr. Corb. A gente subestima muito a presença do Dr. Corb como personagem, mas Strange Worlds dá um escopo muito grande para o que aconteceu lá em Do Que As Meninas São Feitas. Porque passa pra gente a impressão de que a Chapel, a personalidade da Chapel, ela se moldou porque ela estava apaixonada pelo Corb. E isso melhora muito Do Que As Meninas São Feitas, do meu ponto de vista. Dá muito mais engajamento, dá muito mais escopo, deixa o episódio muito mais interessante. Eu lembro que quando a gente fez a análise do Que As Meninas São Feitas, eu critiquei muito a Chapel porque ela parecia uma perua, sabe? Que ficava tentando mostrar a todo momento o marido, meu noivo, seu Spock, olha meu marido, eu tenho um marido, vocês viram meu marido, e só que aqui a gente começa a entender exatamente por que ela é desse jeito. Isso dá muito mais escopo para ela e eu gostei muito dessa nova faceta. Bom, isso dá muito mais vazão ao que a gente viu em Do Que As Meninas São Feitas e isso é muito interessante. Eu acho legal porque eu imaginava que esse romance do Spock com a Alan ia demorar mais tempo para dar
para dar conflito, mas aparentemente não vai demorar tanto tempo assim. Nesse episódio, a gente já viu que a Chapel não tá lá muito satisfeita com essa situação. Ela não tá muito Natural. satisfeita. Ela não tá muito. Eu não considero muito natural, mas ela não tá muito satisfeita. Eu acho que ela talvez até esperasse que o Spock. É que é complicado de explicar. O Spock, pra ter um relacionamento com ela, demorou muito tempo. E eu acho que ela vai pensar exatamente dessa forma. O Spock, pra ter um relacionamento com ela, demorou muito tempo. Ele teve que lutar contra os instintos mais primitivos dele, contra os instintos vulcanos mais básicos dele, suprimir as emoções dele, aprender a lidar com as emoções dele para eles terem um relacionamento. E aí ela foi e deu descarga. E em muito menos tempo ele se relacionou com Alan. Então talvez a gente vá começar a ver esse tipo de conflito mais para frente. Talvez a gente vai ver ela questionar exatamente isso. Você demorou anos para poder demonstrar qualquer sinal de afeto por mim, e agora com ela você começou em praticamente semanas. É literalmente ciúmes. É literalmente ciúmes. Sabe? É muito fácil você causar ciúmes em outra pessoa, você estando feliz. Mas não é tão fácil você lidar com a felicidade de outra pessoa. É uma situação bem complicada, e eu acho que a própria Alan entendeu isso, porque quando elas estão conversando, a Alan fala: Nossa, eu não esperava que você fosse esse tipo de mulher que ia criar conflito por uma coisa assim. Ela: Não, é só que. E essa discussão não termina aí, porque lá na frente ela encontra o Spock no elevador e ela fala pra ele: Ah, você não vai no grupo de descida comigo? E ele fala: Não, eu tomei certas salvaguardas pra evitar constrangimento. Eu também gostei. E aí lá na cena da sala de briefing, ela fala no meio de todo mundo: Ah, então essa é sua salvaguarda? Mandar outra pessoa? Eu gosto desse plot dela e do Spock, porque eu sou, como eu já falei aqui em outras análises, eu sou muito fã de um romance fracassado. É verdade. Eu acho que um romance fracassado é muito mais comum na vida das pessoas do que um que dá certo de verdade. Então eu acho que isso é muito verossímil. Mas, Bruno, qual a sua opinião a respeito? Bom, a minha opinião ela tá em dois aspectos da Chapel. Um é esse todo que você explanou, né? Que ela tá com um ciúme desnecessário. Tem assuntos que ela não precisa falar. É aquele tipo de pessoa: está tudo bem. Eu tô dizendo que tá tudo bem, mas não tá. Isso é engraçado e meio tosco. Eu acho que não combina com esses personagens esse tipo de abordagem. Mas assim, ela pediu a ajuda do Pike, porque a escavação do Corby precisa dos defletores de uma nave estelar para poder abrir a escavação que ele está fazendo. E aí a história vai se abrir no estilo meio Indiana Jones, arqueologia e aventura, em que vai ter nesse planeta, que é o planeta Vadia 9, né? E lá tem os Macronianos, os Macrons. E eles vão permitir que a Federação faça essa escavação, porque eles têm interesse na própria história deles. E é o pai que aceita a missão. E aí eles estão na sala de briefing, justamente discutindo o que vão fazer, né? O que você achou da escavação? Cara, eu gostei, só que eu acho que essa escavação por si só... Tudo bem, Jornadas é uma série futurística, não tem como fugir. Mas eu acho que todo o contexto da escavação é muito tecnologicamente rápido demais, sabe? Eu ia achar mais interessante se fosse uma coisa mais rústica. Mas tudo bem, eu entendo que é uma série do futuro, que tem 1 hora para poder assistir um episódio, que eles não iam gastar tempo com isso. De qualquer forma, eu gostei do templo, eu achei o templo bem interessante, eu gostei de toda essa coisa rústica barra tecnológica que eles implantaram. Antes de fazer essa análise, eu li, na verdade, algumas análises de alguns sites sobre o episódio. E uma coisa que eu discordo bastante é que em um desses sites eles falaram que esse episódio ele tem menções Lovecraftianas, que o episódio é Lovecraftiano. Eu acho que é modinha ficar falando que tudo é Lovecraftiano. Eu não vi nada nesse episódio que parecesse tão Lovecraftiano assim. Talvez a única coisa Lovecraftiana nesse episódio seja, de fato,
a forma de se explicar como funciona o templo, porque Lovecraft, eu até coloquei num dos roteiros de um dos vídeos que a gente vai mandar pra frente, existe uma piada muito grande do Lovecraft em si, do escritor, que é que ele não explica algumas coisas, ele não explica alguns alienígenas, ele não explica alguns locais, porque ele diz que é demais pra mente humana conseguir entender. E a galera interpreta isso como, cara, ele tava com preguiça, ele não quis fazer, então a mente humana não consegue. Aceita. Só que eu discordo desse ponto de vista da galera, eu discordo dessa piada. Contudo, aqui eu acho que eles até tentaram assimilar uma coisa com a outra. Esse templo que você está e não está, e você não consegue tecnicamente explicar ao mesmo tempo que existe uma explicação metafísica, mas não existe uma explicação metafísica. Só que eu também não acho que isso aqui é Lovecraftiano. Eu não sei por que as pessoas hoje em dia têm essa mania de tudo que é do espaço, que é desconhecido, é Lovecraftiano. Não, gente. É simplesmente um templo. Não precisa ser Lovecraftiano. Isso não tá nem perto de ser Lovecraftiano. De novo, talvez eu esteja errado, talvez a construção do templo seja Lovecraftiana e eu esteja falando besteira. Só que até onde eu assisti o episódio, não tem nada Lovecraftiano. Não tem um monstro inexplicável que você não consiga entender. Tem um monstro incorpóreo, como tantos outros que a gente já viu. Um espírito que domina pessoas. Não tem um templo com... Talvez o templo seja a coisa mais próxima de Lovecraft, que é uma coisa que existe e não existe no espaço, que você não consegue entender. Sim, mas fora isso, não peguei muita referência a Lovecraftiana aqui. Talvez não. Outra parte interessante é a Batel, né? Ela tá ainda fazendo o tratamento com a Quimera, né? Com a flor de Quimera, né? Mas a gente vai ter momentos dela em que a situação muda. Mas um passo de cada vez, eles entram no templo, né? E lá dentro eles já encontram corpos. E aí tem a cena do debate do Spock, em que ele fala do regulamento da Frota Estelar. Pô, você achou corpo, gente morta. Não foi nem uma vez, foi 2 vezes. E ele falou, gente, a gente tem que voltar. E aí você tem o Corby falando, você não manda em mim. E a Chapel tentando fazer um meio de campo. Não, calma, a gente precisa e não é só pra nós. E aí tem o Nidjal, né? Nidjal é o nome do embaixador, né? Dos Macrons. E ele fala, não, vamos continuar que eu quero saber. Só que depois ele morre. Então, assim, o Spock ele tinha razão nos instintos dele, na lógica dele, mas por ele não escutar a lógica ao máximo, o embaixador morreu e o Gamble vai se ferir. Interessante esse começo de investigação, porque a gente enxerga aqui que o Corby tá lentamente se transformando no belo babaca que ele vai ser lá em que as meninas são feitas. O Corby, pra quem não assistiu ou não lembra, a gente vai deixar aqui no card o link do episódio pra você lá dar uma acompanhada com a gente. O Corby, aqui nesse episódio, ele começa a mostrar facetas do que ele vai ser lá em As Meninas São Feitas, que é aquele cientista que vale tudo pra imortalidade, pra viver para sempre. Ele mesmo fala que, e se a gente descobrisse um jeito de transferir a consciência humana para uma máquina? Que vai ser exatamente o que ele vai fazer lá em Que As Meninas São Feitas. Que ele vai transferir, ele vai realizar o grande sonho dele de transferir a mente dele para um corpo tecnológico, que o corpo dele lá ele vai tecnicamente morrer. Mas, de qualquer forma, eu confesso que eu nunca gostei muito do personagem do Corby. Lá em Que As Meninas São Feitas, ele é um personagem bem sensal. O plano dele lá não faz o menor sentido, e a gente até teorizou naquele episódio que ele tava completamente louco, porque o plano dele real não faz sentido, ele ia ser pego, os androides dele iam ser desintegrados, ele ia ser preso. Exatamente. Mas aqui a gente começa a ver, de fato, a persona Roger Corby que vai se tornar lá. Obcecado. Exatamente, obcecado. E eu não comprei muito a ideia no episódio passado, no segundo episódio da temporada, na verdade, de que ele era um cara legal. Porque a gente sabe quem é Roger Corby, a gente sabe o que ele vai fazer. Então, eu acho que aqui em campo, talvez na Enterprise, ele até seja um cara mais moderado. Mas em campo, ele vai ser o cara que a gente vai conhecer lá na frente. E eu achei ele bem mal criado de falar que ele não faz parte da federação. Faltou uma resposta ali.
Faltou uma resposta de você não faz parte da federação, mas só tá aqui por causa da gente. Tem que cumprir, né, as ordens. Exatamente. A gente que tá fazendo favor, né? Ele tá fazendo favor, a gente podia estar indo pra outro lugar. Ele deveria ir pra Ryza, mas a gente parou aqui pra te ajudar. Então não seja grosso, né? Porque achei bem babaca da parte dele falar isso, que ele não faz parte da federação. Assim, ele tem essa postura pela obsessão. Ele tá numa pesquisa interessante, né? A gente vê alguns episódios de Star Trek, principalmente Nova Geração, de arqueologia, né? Só que o Corby, ele é exagerado. Ele quer alcançar o objetivo dele de resolver esse mistério da imortalidade em alguns planetas. E parece que tem lógica, né? O que ele tá fazendo. Mas só que ele tá esquecendo do preço. O primeiro foi o Gamble se ferir. O segundo foi o embaixador morrer. Então, assim, ali já tinha que ter parado. Na hora que o Gamble se feriu. E assim, que vacilo, né? Tudo bem, o Gamble ele é novo, né? Ele é curioso, mas, cara, você pegar um objeto desconhecido foi muito vacilo. E a cena dos olhos arrancados, né? Explodiram, né? Na verdade, assim, como a gente avisou que ia ter spoiler, o Gamble ele morreu, tá? Ali o que ficou vivo não era ele. Era a entidade que escapou do orbe, né? Só que eles vão perceber isso na hora. Essa entidade é muito poderosa, né? É a Vesda, né? Que é o nome dela. Né? E ela vai assumir o controle do corpo dele, igual um hospedeiro. Eu tive uma impressão de que esse destino não era para ser o do Gamble. Eu tive a impressão que esse destino era para ser do Ortegas, do irmão da piloto Ortegas. Porque tava muito claro, assim, para mim que esse tipo de atitude não condiz com qualquer oficial da federação, da frota, sabe? De você ir lá e pegar uma coisa desconhecida num templo velho, onde tem 4 corpos no chão e ficar brincando com ela. Isso é coisa de um civil que nunca teve nesse tipo de situação. Então, eu tive a impressão que no roteiro eles escreveram essa cena para ser do oficial, do repórter Ortegas. E talvez essa cena sendo dele, isso culminasse naquilo que a gente falou no episódio passado, sobre a irmã dele ficar cada vez mais revoltada com a Frota Estelar, sobre... Cara, eu acho que ia ser o ápice da revolta da Ortegas, tipo, do ódio dela pela frota, se o irmão dela tivesse os olhos arrancados, tipo, numa investigação, sabe? Eu acho que isso ia ser... Ela já ficou em choque quando ela descobre que o irmão dela que isso aconteceu, porque ela fala, meu irmão não é membro da federação. Ou seja, ela já tá insubordinada, ela tava cada vez mais desesperada. Se o irmão dela morresse, ela ia ficar pior. Talvez o roteiro tivesse sido escrito por irmão dela morrer e não esse cara. Mas talvez os roteiristas estejam guardando o destino dele para outra coisa no futuro. Mas aí a gente só precisa esperar para saber sobre o que é. Se não foi aqui, provavelmente ia ser pior. Tem uma coisa que eu queria comentar sobre esse irmão da Ortegas. É que assim, ele tá lá fazendo um documentário sobre a Frota Estelar, por conta do aniversário da Federação. E ele sempre tá do lado da Uhura, né? Ele tem cenas de brincadeira, de carinho, de piada. Mas aqui a gente vai ver ele perder o controle. Por quê? Quando o embaixador Nadal morre, eles ficam presos. E aí é que tá o problema do episódio. Como fugir desse templo. Exatamente. A gente sabe desde o primeiro episódio dessa temporada que ele e a Uhura vão formar um casal em algum momento. E talvez isso seja um baque ainda pior, não só para Ortegas, como para Uhura. Fico pensando em matéria de roteiro, se a morte dele não vai pesar na Uhura, se não vai ser levemente responsabilidade da Uhura, porque isso ia meio que afastar ela da Ortegas. Então, é o que eu faria. Fazer a morte dele ser uma responsabilidade técnica da Uhura e fazer o Ortegas ficar cada vez... Porque ela e a Uhura são amigas, então fazer ela e a Uhura ficarem cada vez mais distantes uma da outra, sabe? Eu acho que ia ser o ápice do distanciamento da Ortegas com o resto da ponte. Perder não só a confiança na frota, como a confiança na melhor amiga, com a confiança no Pike.
Eu confesso que eu acho que esse personagem, esse personagem do jornalista Ortegas, ele é bem bobinho. Eu acho ele muito adolescente, sabe, jovem que acabou de sair da adolescência, que tá descobrindo o mundo. E eu acho que colocá-lo nessas situações é um problema, sabe? Colocá-lo nessas situações é um problema. Ele é um jornalista, tudo bem. Eu entendo que ele é um jornalista, eu entendo que a função dele é investigar essas coisas. Só que eu acho que existem coisas e coisas. Eu acho que o pai que tá se arriscando muito dando essas missões para ele, se arriscou muito nesse caso específico dando essa missão para ele, porque investigar um templo antigo não é uma coisa que você mande um cara novato. Mesmo que você ache que o templo é de boa, pode acontecer várias coisas. Ele pode se machucar, o templo pode desabar, pode ter uma doença que eles não têm cura. Então, assim, mandar ele com um grupo avançado, especialista, eu achei bem problemático. Mas a gente só tem que ver onde isso vai dar. Eu ainda acho que ele vai morrer. O doutor se culpa exatamente por tudo isso que você comentou. E aí o pai que ele dá um argumento. A gente não tem como proteger todo mundo lá fora. Essa cena do pai que consolando o doutor, que o doutor fala pra ele que o corpo do Gamble não tá regenerando os olhos, né? E tem alguma coisa errada. E aí o pai que ele mostra o lado amigo dele, né? Eu acho interessante que isso é pouco explorado em outras séries de jornada. O lado amigo e companheiro. Talvez na série clássica, né? A gente vê muito isso do McCoy, do Spock com o Kirk e o McCoy também. Mas aqui é o pai que com o doutor. E eles passaram por um problemaço no último episódio, né? Então, eles são um em carne, né? Vamos dizer assim. Exatamente. E aí eu fico pensando onde essa trama vai parar? Porque a gente sabe que porque a gente sabe que em algum momento a Ortegas vai se rebelar contra a frota, contra a federação. Eu queria saber onde isso vai terminar. Porque tá juntando muita subtrama, sabe? Tá juntando a subtrama agora desses novos inimigos, tá juntando a subtrama da Ortegas, tá juntando a subtrama da Capitã Patel, tá juntando a subtrama da Chapel, que aparentemente vai começar a ficar com ciúmes do Spock. Daqui a pouco, eu tenho certeza que aquela vulcana vai voltar. E ela vai descobrir que o Spock, a T'Pring vai voltar. Eu gosto muito da T'Pring e dessa série. Eu acho a T'Pring um excelente personagem. Gostaria muito que ela voltasse. E quando ela voltar, ela vai ver que o Spock tá com a nova namorada, que não é a Chapel. E aí ela também vai ficar pau da vida. Mas eu queria saber onde essa subtrama vai culminar de verdade. Bom, dando continuidade, a gente não vai se aprofundar muito nas bases do templo, porque é física quântica que você tem que assistir para entender. Mas, de qualquer forma, eles acabam separados e depois descobrem um jeito de se unir novamente, descobrem como funciona o templo e acabam conseguindo escapar. O principal e o mais interessante desse episódio para mim, é claro, vai ser o inimigo, que é o Vesda. Eu fiz algumas pesquisas a respeito sobre o nome Vesda. Vesda é um sobrenome eslavo, que na verdade não significa Vesda, é Gnezda. Gnezda significa estrela. Interessante. Eu fiz pesquisa sobre se existia algum monstro da mitologia eslava que possuísse corpos. A mitologia eslava, a mitologia escandinava, ela não tem eu não consegui encontrar, a princípio, me diz aí se você achou, um espírito possuidor de corpos. A maioria dos monstros dessas mitologias são coisas físicas que atacam pessoas ou que andam pelas sombras. Eu entendo que a gente está diante de uma entidade não corpórea, tal qual os Panrats, tal qual outras que a gente já encontrou por aí. Eu não acho que isso é um Panrat, porque os Panrats, né? Porque os Panrats estão lá com o Bajor lá na frente, apesar da referência aos Panrats terem sido óbvias. Se os Panrats são espíritos que dominam corpos e deixam os olhos vermelhos, aqui é um espírito que domina corpo e arranca olhos. Então, a referência aos Panrats ficou bem clara para mim. Foi a primeira coisa que eu pensei. Mas, fora outros alienígenas em geral, eu não consegui encontrar uma referência relacionada a eles. Não sei se em Jornadas, a princípio, a gente tem algo que seja parecido, ou que eles tenham referenciado subliminarmente nesse episódio. O que você achou, Bruno?
Bom, falando da superposição quântica, né? Eu não sou físico, não sou cientista, né? Mas achei interessante que, assim, cada um deles se enxerga em uma versão do universo paralelo dentro daquela sala, só naquela sala. Cada um em um plano, mas todos no mesmo lugar. Achei isso muito ficção científica, bem criativa a ideia, mas não compro que um drone consiga superar isso. Mas tudo bem, eu aceito que a história tem que continuar daquele jeito, né? Star Trek tem um pouco de fantasia, né? E o drone que salva eles, né? Mostra que eles têm que se unir em um único plano para escapar. Falando da Vesda, né? Dessa entidade, a gente já teve precedentes, né? Como você comentou dos Parites, de Deep Space Nine. E também na série clássica, né? A gente teve o Rejak. A gente também tem uma review desse episódio, né? O Lobo Entre Cordeiros, né? E é o Scott que lida, né? E aqui, o Scott também é responsável por prender essa entidade, né? Mas o que eu achei mais marcante é os discursos e as falas da Pilha. Porque ela é uma latanita, né? E a espécie dela está estabelecido que eles vivem milhares de anos. Então ela é o ser mais velho dentro da Enterprise. E ela tem os instintos muito aguçados. Ela é como se fosse a Gaina do Pike, né? E quando ele começa a falar dessa entidade, ela entra com um papo mó sinistro. Ó, eu não sei explicar, não sei pôr isso em ciência, mas isso é perigoso. E no final, ela ainda confirma a ideia dela. Não, capitão, existe bem e mal, existe maligno no universo. E isso é maligno. E se alguém soltar aqueles presos daquela prisão, daqueles orcs, é coitado de nós. Então, assim, pra mim tem pontas soltas, a história não acaba ali, ela não fica fechada, né? E tem uma cena da luta entre a Batel e o Gamble possuído. E a figura da entidade, tanto quando o Spock vê pelo óculos, quanto a Batel e o Scott prende, é a mesma imagem do elo mental do Spock. Então, pra mim, isso tudo tem a ver com os Gorns. Um inimigo dos Gorns, um Gorn criminoso. Não sei se a pena é deixar eles sem corpo. Enfim, tem várias teorias aí. Eu não vou chutar, mas pra mim é certeza que os Gorns e essa prisão tem algo ligado, por conta da reação da Batel. Eu acho que os Gorns não vão ser o inimigo. Eu acho que Vesda não é Gorn. Eu acho que os Gorns ficaram nas temporadas passadas. Eu não acho que Jornadas vai repetir o plot dos Gorns. Eu acho que seria um erro. Não vou negar que talvez eles façam, mas eu acho que seria um erro repetir o arco dos Gorns. Eu acho que aquilo que a gente disse, acho que a gente podia fazer até um bolão de previsão, porque as várias previsões que a gente já teve aqui estão se concretizando. A gente previu também que a Patel não ia se curar assim tão fácil. E que ela ia acabar se tornando Gorn. E é exatamente acontecendo isso. Ela tá começando com os instintos. Eu não duvido que em episódios posteriores ela vai gerar escamas. Eu acho que o final dessa personagem vai ser muito ruim. Muito ruim no sentido de muito pesado. Tudo errado. Eu acho que vai dar tudo errado com ela. E, cara, eu gosto disso porque mostra que essa série de jornadas, Strange Worlds, a gente já viu, a gente já sabe disso. Mas ela é um pouco mais assustadora do que as outras. Ela é mais sanguinária e eu acho que ela acompanha bem os tempos atuais. Isso aqui é a obra-prima, porque ela não se prendeu ao tipo de série que Jornadas era no passado. Ela é um legado, mas ela traz aquilo que o público atual gosta. Impressiona, né? Impressiona, exatamente. É difícil impressionar a gente hoje em dia, mas Strange Worlds, ela consegue, cara. Eu juro que eu não esperava os olhos arrancados. Eu juro que eu não marcante. Eu pensei, poxa, se fosse uma criança igual eu, quando eu via a Jornada, eu era molequinho, 5 anos de idade. Se tivesse essa cena, o meu pai ia tirar da sala. Sim, e a gente tá vendo uma nova era de jornadas. Eu lembro que um pessoal, um pessoal de outro canal, não lembro se era o Nova Frota, quando saiu o Picard, eu tava vendo uma review deles, e eles fizeram um episódio, acho que foi da 3ª temporada, quando aquele menino,
quando aquele menino que era protegido pela Seven, ele é pego por uma traficante de peças Borgs e ele tem o olho dele arrancado. E aí até eles falaram, cara, isso me parece Jornada porque é muito violento, a gente tá assistindo outra série. Eu acho que foi tão impressionante lá que o pessoal da produção, eu acho que agora é a Kira Goldsmith, eu não sei quem tava na época, vamos, cara, é isso que o público quer, então vamos entregar. E realmente aqui em Strange a gente vê muito disso, a gente vê uma violência gráfica, a gente viu violência gráfica com os Gorns, a gente viu violência gráfica pesada nesse episódio. Morte, né? Morte, e sim, a desintegração ela é bem mais gráfica. O cara não desaparece, ele é queimado até virar cinzas. Então eu gosto muito dessa parte, gosto muito disso. Eu fico triste por causa da Batel, não acho que a Batel vai sobreviver de novo, acho que a morte dela vai ser para impactar real. Talvez ela sobreviva, talvez eu esteja errado, talvez, mas eu acredito que a morte dela vai ser para impactar. Acredito que o irmão da Ortegas vai morrer também de uma morte impactante. Sobre essas criaturas, talvez tenha alguma ligação com o Regiak? Talvez. Eu sempre tive a impressão que o Regiak por si só não era uma entidade única. A gente viu ao longo de jornadas várias entidades parecidas com o Regiak, que possuem corpos e se alimentam de emoções. Eu não acho que isso aqui era um Regiak, um modelo de Regiak, porque a forma de agir é completamente diferente. De novo, ele é muito mais parecido com o Panrat do que com o Regiak, até a forma que ele assume dos olhos estarem meio vermelhos por terem sido arrancados, de conseguir entrar na mente das pessoas. Ele lê a mente dos outros. Ele lê a mente das pessoas. Eu não lembro de Jornada a gente ter encontrado uma coisa assim. Eu gostei principalmente talvez tenha. Talvez a gente veja outras coisas. Jornada tem umas coisas bem sinistras. Eu vou sempre lembrar daquele alienígena que dominou a mente da Janeway lá em Voyager, que eu ainda vou fazer um vídeo sobre ele, porque eu tenho uma teoria sobre aquilo lá. Mas eu gostei da frase da pilha, porque, sendo bem honesto, do meu ponto de vista, eu acho muito inocente do Pike acreditar que maldade não existe, o bem e o mal não são definidos. A luz e a escuridão. Não, eu achei bem interessante a fala da pilha sobre isso, que realmente bem e mal eles existem, e você gostando ou não. A gente já viu em Jornadas o mal. A gente lembra que não só o da Janeway, mas teve também a entidade maligna que matou a Tasha Yar lá em Next Generation. Tanto o próprio Regiak é uma entidade maligna. Então esse lance do Pike, não existe mal absoluto. Fala, não, calma lá, parceiro. Você está sendo muito inocente. Você acabou de ver os Gorns. Se bem que os Gorns a gente pode usar como exemplo, porque os Gorns eles são instintivos, né? Então, mas de qualquer forma, eu gostei da fala da pilha. Achei que ela é uma personagem bem interessante. Sempre acho ela uma personagem interessante. Ela tentando dar em cima do irmão do Ortegas, eu achei engraçado. Achei que a gente acabou de descobrir o destino da pilha. Achei que a gente acabou de descobrir qual vai ser o final dela. Provavelmente vai ser para esses alienígenas. Ela foi muito enfática para falar sobre eles. Acho que a gente acabou de descobrir o que de fato vai acontecer com ela. Não, sua vez. Assim, na cena final do Gamble, ainda vou chamar de Gamble, né? Na verdade ele tá morto, como eu comentei. Mas essa criatura Vesda, ela aguenta campo de força. Achei incrível ela sair da cela da Enterprise. Pô, a Enterprise tem um campo de força top, né? E ele saiu como se não existisse. Matou mais um camisa vermelha, né? A gente começou a ver os camisa vermelha cair, né? Eu não me lembro nessa temporada deles aparecer antes. E aqui morreu, né? E ele pega o phaser e vai atrás da pilha. E na hora que ele ameaça ela, ele fala criança latanita. Então a criatura conhece a espécie dela, pelo menos. E o M'Benga ele chega pelas costas e tenta negociar com a Vesna. Não consegue. Só que na hora que ele fala pra ele possuir o corpo dele, a pilha saca o phaser e atira na cabeça. Meu, cena triste. Triste, o cara novo. 2 missões. Missão avançada. Achei diferente isso, né? Eu não esperava o cara morrer assim. Né? Ele começa mó feliz o episódio e acaba morto.
né? E o peso do Mbenga fica, né? Remorso, né? O cara que já tem problemas emocionais nítidos, né? A filha dele teve que ir embora, a guerra, né? O último episódio em que ele teve aquele duelo com a Klingon, e agora é isso, né? Quem ele apoiou morreu porque ele decidiu descer. Então, assim, mais remorso e mais peso emocional pro Mbenga. Eu fico pensando se essas repetidas instigadas no emocional do Mabenga não significam que em breve a gente vai precisar de um novo médico. Ah, com certeza. Porque o Mabenga, ele tá sendo cada Cansado. vez mais... Ele tá ficando cansado. De verdade, tá ficando cansado. A gente viu ele perder a filha dele, a gente viu ele nas tretas com os Klingons, agora a gente viu ele perder o alferes favorito dele. Eu até tinha comentado episódios passados que talvez demorasse um pouco pro McCoy aparecer, mas talvez ao final dessa temporada ele seja a grande aparição. Talvez não Eu seja acho que é nem só o no Zulu. final. Então, no final. Talvez não seja nem o Zulu. Talvez seja o próprio McCoy, sabe? Ou talvez ele se junte a Ortegas de alguma forma nessa revolta contra a frota, contra a federação, porque ele tá perdendo tudo, coitado. Ele tá perdendo os amigos, ele perdeu a filha. A fala do Vesda nesse episódio sobre se você acha que o que você deixou naquela nuvem era a sua filha ou era uma entidade controlando o corpo dela. Cara, isso atacaria a ansiedade de qualquer um. Isso mataria a ansiedade de qualquer um. Caralho, será que eu deixei a minha filha na mão de um monstro espacial só porque eu achei que isso ia ser bom pra ela? Tipo, eu acho que ele tá sendo instigado a ter um arco mais pra frente que a gente ainda não sabe qual é, sabe? Mas eu acho que a gente também pode começar a se despedir dele. Sim. Tal qual a gente tem que começar a se despedir da pilha, talvez a gente tenha que começar a se despedir de uma Mabenga, não no sentido ruim. Então, eu não acho que uma Mabenga não pode morrer, porque ele vai voltar lá em TOS. Mas no sentido dele dar outro rumo para a carreira dele, para ele ir para a Terra, para o corpo médico da frota, a gente só tem que esperar para ver. Eu acho que ele precisa descansar. Agora eu queria citar um último detalhe. O Scott. A solução que ele deu foi colocar a Vesda no buffer do teletransporte, que é uma espécie de prisão eterna. E a gente vai ver isso, o Scott fazendo com ele mesmo no episódio Relics, lá de Nova Geração. Então, fica estabelecido aqui que a ideia dele nasceu nesse momento, para prender um vilão. Coisa que fica estabelecido é que, uma vez que ele prendeu a Vesda no banco de transporte, o padrão ficou lá, né? Exatamente, mas no computador ele faísca quando ele vira as costas. O computador, ele oscila. A tela oscila. Ou seja, talvez a Vesda ela possa controlar Enterprise. Isso é muito interessante de vocês entenderem o porquê. Quando a gente fala sobre o Rejak, a gente lembra que o Rejak ele também controlou a Enterprise. E lá no templo existe uma escrita chinesa. Isso que eu achei estranho. Uma escrita chinesa dentro das máquinas. A gente lembra também que o Rejak, ele também passou pela China na Terra. Se vocês verem o vídeo de espécie que eu fiz sobre a respeito, que a gente fez a respeito, né, ele não passou só ele passou pela União Soviética, ele passou inclusive pela China, ele esteve na China. O que eu tenho a leve impressão é que talvez a gente esteja vendo uma entidade como o Rejak. Só que isso não vai ficar estabelecido que ele é o Rejak. Por que não vai ficar estabelecido? Porque eu li uma notícia eu li uma entrevista dos criadores, eu vou até deixar depois para vocês aqui se eu conseguir, em que ele fala que eles têm um trabalho de criar um vilão para Strange Worlds, mas que ele não ultrapassa as fronteiras de Strange Worlds para ele ter que ser lembrado, para ele ter que ser referenciado lá em TOS. Ou seja, esse vilão ele vai nascer e morrer em Strange Worlds. Tal qual os Gorns, a gente está provavelmente vendo a mesma espécie do Rejak. Só que a Enterprise nem a Federação vão saber disso no final. Porque isso não pode interferir com TOS.
Muito provável que o que a gente Eles tá não querem vendo mexer, né? Exatamente. Os próprios produtores disseram que Vesda vai voltar. A gente ficou bem claro nesse episódio que Vesda vai voltar. Ele aparentemente dominou o computador da Enterprise. E basta a gente esperar, mas se minha aposta seria que a gente tá vendo um antecessor dos Panrats, ou que a gente tá vendo a mesma raça do Rejak. É algo parecido. Algo parecido. Mas essa é a minha maior aposta. Não acho que seja algo além disso. Se não for isso, é um vilão completamente novo. Que a gente não tem muito o que esperar dele ainda. Nota do episódio. Vou dar uns 9. Tá ótimo pra mim. Não tá ótimo. Pra mim, eu dou 8, né? Eu achei assim... Foi a montanha-russa interna. Não que eu não goste, eu gosto, impressionou. Mas eu achei que podia ser diferente. Eu acho que matar o Alferes foi demais. Mas tá ótimo, episódio excelente. Pra você que não assistiu, assista. Acho que ele é um ponto alto da série, né? E é isso, nota 8 pra mim. Que é uma nota boa de jornada, né? E eu convido, né? Vocês que assistem Strange New Worlds, dê relevância pros produtores. Entre no Rotten Tomato, entre no IMDb e dê a nota de vocês lá. Eu dou a minha, né? Pra mim, Strange New Worlds tá lá em cima, né? Dessas novas séries, né? E esse episódio, nota 8. Excelente. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comenta, curta, compartilha. Deixa embaixo nos comentários o que é que vocês acharam do episódio. Vocês acham que Vesda é da mesma espécie que Rejak? Qual que vai ser a opinião de vocês? Teorias. Vou ver se cabe a gente fazer um videozinho de teoria sobre isso. Mas vocês precisam dar like. Se vocês não derem like, é não vai fazer vídeo de teoria. Porque já tem um monte de vídeo aqui no canal. Vai lá dar like pra gente, que a gente continua trazendo cada vez mais conteúdo pra vocês, ok? Brunão, despede aí do pessoal. Gente, aguardo vocês na próxima semana. Esse episódio do Ponte de Comando aqui, esse vídeo, ele sai hoje mesmo, na sexta-feira, né? E domingo tem mais uma review da série clássica, né? A gente tá nesse calendário, né? Toda terça vocês vão ver um vídeo de espécies. Toda sexta, uma review do último episódio de Strange New Worlds. E todo domingo, uma review dos episódios da série clássica. Agradeço a todos vocês. Cuidado com os orbes. Não peguem nada que vocês não sabem de quem é o dono. Vida longa e próspera. É isso aí, gente. Foi um prazer. Quem acompanhou até aqui, curta, comenta, compartilha. Até mais.